prazer estar aqui hoje. De antemão, já agradeço ao Hospital Orion e todo o time da organização por este evento de promoção à saúde. Estamos aqui em um ato pela campanha do Novembro Azul. Eu sou médico do Corpo Clínico do Hospital Orion, sou hematologista e coordenador do transplante de medula óssea, sou Gustavo Fernandes Silva. E hoje também nós teremos a grande contribuição da palestra do Dr. Anselmo de Paula. Dr. Anselmo tem formação em urologia, uro-oncologia e cirurgia robótica em centros de excelência e é médico do Corpo Clínico do Hospital Orion. E o senhor João Bosco Correia Mendonça, que é o nosso grande convidado muito especial, professor, paciente do Dr. Anselmo, e que irá contribuir grandemente com a sua experiência desde a suspeita, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Esse é um espaço que a gente gostaria de abrir como um bate-papo realmente, faço as perguntas pelo chat, pelo YouTube e pelo Facebook. Qualquer dúvida, por mais simples que vocês possam julgar, pode estar contribuindo e ajudando outro colega. Então, não deixe de fazer, que esse é realmente um espaço de bate-papo. E eu seria o mediador e vou passando as perguntas para os colegas. Tá bom? O doutor Anselmo daqui a pouco irá iniciar a palestra e o senhor João Bosco em seguida irá nos contribuir com a sua grande experiência. Falar do Novembro Azul, qual que é a grande importância dessa campanha? É uma campanha para conscientização a respeito da saúde masculina, para toda a sociedade, obviamente, especialmente aos homens, e a ênfase no combate e na prevenção ao câncer de próstata. Esse é o mês também do Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata, que ocorre no dia 17 de novembro. O movimento, a campanha do Novembro Azul, foi baseada no Movember. Movember foi um movimento da Austrália que iniciou em 2003, onde homens de bigode cheio, por isso o símbolo da campanha, se reuniam para debater assuntos com relação à saúde masculina, em especial o câncer de próstata. Movember saiu do termo mustache, que é bigode em inglês, e November. E daí onde vem o símbolo dessa campanha tão importante. E por que debater desse assunto? Porque a importância desse assunto. No país hoje, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima que serão 65.840 novos casos por ano no triênio compreendido entre 2020 e 2022. No ano de 2018, foram ceifadas 15.576 vidas e uma incidência no nossa região centro-oeste de 64 pacientes para 100 mil habitantes. Ou seja, em vários casos, com a informação correta, rompendo preconceitos, com diagnóstico precoce e informação de qualidade com relação à prevenção, muitos desses pacientes poderiam ter uma evolução diferente, ter poupado sofrimento para eles e para os seus familiares, que sempre são afetados durante o tratamento, e, no mínimo, melhorado a sua qualidade de vida. E deixar a campanha no Brasil se iniciou no ano de 2011, com o Instituto Lado a Lado pela Vida. No ano de 2008, eles já iniciaram com 2.200 ações em todo o país com relação à saúde masculina e, obviamente, com enfoque no câncer de próstata. E o lançamento ocorreu em 2011, levando a informação a todo o país e lançando oficialmente essa campanha e com o símbolo do bigode que todos conhecem. Então, diante dessa tamanha necessidade, o Hospital Orion nos proporcionou esse espaço para trocarmos experiências, um espaço para perguntas, romper preconceitos e barreiras. Então, fique à vontade, e agora, diante do tamanho do tema, eu passo a palestra para o nosso doutor Anselmo. Fique à vontade para fazer perguntas em qualquer momento da nossa conversa. Boa tarde a todos. Então, queria agradecer, doutor Gustavo, pela breve introdução, muito enriquecedora. Aproveito para parabenizar o Hospital Orion pela iniciativa, que eu acho que é fundamental, um tema em que entra em foco em novembro, mas é um tema que deve ser conversado e discutido durante o ano todo. Queria aproveitar já de antemão também e agradecer ao Sr. João Bosco pela prontidão com que nos atendeu, e acho que a experiência que ele tem para nos passar hoje vai ser muito enriquecedora, né, Gustavo? Porque às vezes a gente ficar só debatendo entre médicos, fica uma conversa muito formal e pouco acessível aos pacientes. Então, eu acho que essa experiência trazida pelo próprio doente, isso não tem preço, o valor que isso agrega é insubstituível. Tá? Como você muito bem colocou, o câncer de próstata hoje
é um assunto de saúde pública, é o tipo de câncer mais comum na população masculina, quando a gente tira os tumores de pele não melanoma, e é o segundo tipo de tumor que mais mata os homens, né? Perdendo apenas para o câncer de pulmão. A gente sabe que a ideia do Novembro Azul é chamar a atenção dos homens e mulheres, obviamente, para essa atenção com a doença. Claro que o enfoque é o câncer de próstata, mas a gente aproveita para lembrar que o homem, tal qual a mulher, tem outras doenças e é uma oportunidade da gente chamar esse paciente para o nosso consultório, lembrar os homens que eles, tal qual as mulheres vão ao ginecologista, eles precisam vir ao urologista também, para tratar não só o câncer, mas, enfim, outras doenças também que acometem a população masculina. Com enfoque inicial em relação ao câncer de próstata, se faz justamente pela prevalência da doença. Você já citou aí que são mais de 65 mil casos esperados para esse ano, para os próximos 2 anos. Desses 65 mil casos, mais de 2.200 casos só no estado de Goiás, então são números realmente alarmantes. E o principal de tudo, muitas vezes uma doença silenciosa, né? Principalmente em estágios iniciais, a gente simplesmente não tem sintomas. Por isso a necessidade da prevenção, claro, e principalmente do diagnóstico precoce. Quando a gente fala em rastreamento, a gente está falando principalmente em diagnóstico precoce da doença, né? E claro, também enfoque em prevenção, não só o câncer de próstata, mas todas as outras doenças. Tá? Então, acho que inicialmente gostaria de chamar o Sr. João Bosco a participar com a gente, trazendo esse relato inicial. Sr. João Bosco, se o senhor puder falar para a gente como é que foi esse início, o que o motivou a procurar o médico urologista, o que o motivou, enfim, o senhor estava realmente sentindo alguma queixa, alguma coisa, ou foi mais um cuidado rotineiro mesmo, que o procurou ir ao médico para onde tudo começou aí, o rastreamento da doença? Pois não, doutor Anselmo. Muito obrigado ao doutor Gustavo, ao doutor Anselmo, por essa oportunidade, ao Hospital Orion. Então, eu sempre gostei de prevenção, sabe? Sempre. Eu sou um dos primeiros a tomar vacina. Eu gosto de vacina, eu gosto da prevenção. Beleza. Aos 50 anos, eu comecei a fazer o meu exame rotineiro com o urologista. Então, uma vez por ano, eu ia, não tinha sintoma, nada, e nem ninguém na família, né? Porque geralmente, quando tem alguém na família, você fica mais atento. Não tinha até então nenhum caso na família de doença, de próstata. Comecei a fazer esses exames, todo ano, regularmente, eu ia ao meu médico. Em janeiro do ano passado, eu percebi, nos exames que ele me pediu, uma pequena alteração no meu PSA. Assim, como eu sou matemático, professor de matemática, eu gosto muito de número, né? Então, por exemplo, o meu PSA era 1,8, era em torno disso, passou a 3 e pouco. Tá. Aí eu fui ao médico, o médico me orientou, falou que não podia ser nada, fez os exames, tudo normal, se eu estava sentindo alguma coisa, ele falou, vamos aguardar. Aí ele falou, você vai repetir o PSA em julho do ano passado. Em julho eu repeti o PSA, tinha dobrado, de 3,8, né? Foi para 7,6. Os números podem sair um pouquinho meio truncados aí, mas mais ou menos nesse nível. Aí ele falou, opa, mas fez o exame novamente, tudo normal, a próstata normal, no tamanho normal, sem nenhuma alteração. Vamos repetir o exame em outubro. Quando repetiu o exame em outubro, deu um PSA muito alto. Bem alto. Sem sentir nada. Isso que o doutor Anselmo falou que é importante. Ele não sente nada. Aquele negócio, está indo muito ao banheiro, está em 3 vezes. Não, normal. Tá bom. Aí o médico falou, olha, o médico me acompanhava, e aqui eu vou abrir um parênteses para dizer, a gente tem que confiar no profissional que você escolhe. Então o médico falou assim, olha, vamos fazer uma biópsia para ele ficar tranquilo quanto a isso? Eu falei, vamos. E quando foi em novembro, eu já fiz a biópsia. E aí, para minha surpresa, deu, né, um mapeamento que deu lá alguns pontos do câncer. E
João Bosco, desculpe interrompê-lo só um pouquinho, é que o senhor falou já tanta coisa importante que eu vou interromper só um pouquinho para pontuar algumas coisas. A primeira coisa em relação ao rastreamento. Como o senhor muito bem colocou, o senhor começou a fazê-lo aos 50 anos de idade, tá? E essa é uma dúvida muito frequente dos pacientes. Quando começar? Quando começar e como fazer, né, Gustavo? Isso aí é rotineiro na consulta do urologista e na consulta do clínico geral, do cardiologista, então é bom a gente deixar isso bem claro. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que os pacientes iniciem esses exames de rastreio a partir exatamente dos 50 anos de idade, tá? Casos em que há histórico familiar, né, principalmente pai ou irmãos diagnosticados com câncer de próstata, ou pacientes afrodescendentes, a orientação é que a gente inicie esse rastreio 5 anos antes, a partir dos 45 anos de idade. Então isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Quando começar? E a segunda dúvida é como fazer, né? E aí, geralmente, é a dúvida maior de todo mundo. Doutor, a gente sabe que tem o exame do toque ele é cercado de mitos, é cercado de medo, e existe o exame do PSA, que é o exame de sangue, tá? Então, aqui de novo, os dois exames são muito importantes. A gente sabe que não só para câncer de próstata, como para qualquer outra doença, a gente não tem um exame que é infalível. A gente não tem um exame que é confiável 100%, tá? Então, o que a gente tem visto é que os exames somados, PSA, junto com o exame do toque, a gente melhora a acurácia do método, a gente melhora a chance de diagnosticar esse tumor. Então, a gente orienta sempre fazer sim o exame do PSA, o exame de próstata, né, para fazer esse rastreio, juntamente com o exame do toque retal, que é o exame digital da próstata. Um exame indolor, que dura em média de 3 a 4 segundos, pode ser feito no consultório mesmo, durante a consulta, e hoje são os métodos mais importantes para se fazer esse rastreio. Não sei, o Gustavo, se ele também faz esse check-up também populacional, com certeza ele faz, se ele também enfrenta esse preconceito, o que ele tem achado dessa evolução do preconceito, se isso tem diminuído por parte dos homens, ou continua uma resistência muito grande? Olha, nós tivemos até um comentário agora de Dani Rodrigues, que infelizmente são poucos os homens que levam a sério a prevenção. E no consultório, eu acabo acompanhando da mesma forma, assim, você recebe um volume muito maior para isso, mas assim, existem várias doenças que nós hematologistas tratamos que está na população acima de 50 anos, como mieloma múltiplo, LMC, enfim. E a gente, além do nosso tratamento, a gente faz também esse rastreamento. E muitas vezes o paciente chega para nós nervosos, antes de fazer o transplante também uma avaliação necessária, não quer fazer só o PSA. E nesse ponto, até que eu gostaria já de fazer uma pergunta para você, que muitas vezes também o paciente chega no consultório, ou porque resolveu fazer um PSA particular, ou que outro colega pediu, e chega com o PSA ou aumentado, por exemplo, normal. Existe alguma coisa, por exemplo, alguma atividade física, alguma prática de exercício, cavalgar, que afeta a dosagem do PSA? Porque eu vejo que muitas vezes um paciente coletou e não foi da forma adequada, como acho que deveria ser. Ótima essa pergunta sua, Gustavo. Antes de responder ela, comentar o que você falou. A vinda do homem ao consultório, seja em qualquer especialidade, é uma grande oportunidade para qualquer médico, cardiologista, urologista, endócrino, enfim, qualquer especialidade, de fazer isso, porque às vezes é a única oportunidade que a gente tem de fazer esse rastreio do paciente. Às vezes ele não vai no urologista, mas vai em algum outro médico dele. Então, para médicos agora, a gente precisa aproveitar essa oportunidade também nesse momento para fazer esse rastreio. Com relação à coleta do exame do PSA, isso é muito verdade, ele é um exame muito, muito lábil e muito influenciável por fatores externos. Então, tem-se que ter vários cuidados antes de coletá-lo. Por exemplo, o paciente não pode ter tido relações sexuais nos últimos 3 a 5 dias, o paciente não pode ter andado de bicicleta ou moto, enfim, tem alguns cuidados que podem interferir na coleta. Então, tudo isso é orientado pelo médico e muitas vezes até pelo laboratório antes da coleta. E o principal, que uma medida isolada de PSA geralmente não nos diz muita coisa. A gente não gosta muito de ver a foto do exame, a gente gosta de ver um filme, que é justamente o que o Sr. João Bosco relatou para a gente. O médico dele foi muito prudente em fazer esse segmento, e essa observação desse aumento gradual do PSA foi o que chamou a atenção e o que motivou a fazer o exame. Até porque o exame diagnóstico
do tumor de próstata não é o PSA e não é o toque, sim a biópsia de próstata. E é um exame invasivo, é um exame que muitas vezes não é um exame tão simples de ser feito, por isso a gente tem um pouco de parcimônia para indicá-lo. Então, aproveitando aí, queria até que o senhor relatasse um pouquinho da experiência, como é que foi esse diagnóstico, Sr. João Bosco, em relação ao exame, a biópsia de próstata. Foi um exame razoavelmente tranquilo, factível, foi muito complicado fazê-lo? O que o senhor achou dessa experiência? Bem, quando se pede um exame, uma biópsia, você já fica, a gente que é leigo, já fica meio assim, né? Meio assustado. Mas o exame, sim, você faz naturalmente. Laboratório, nós temos em Goiânia hoje laboratórios ótimos, né? Que faz esse exame com muito preparo, eu penso. E eu fiz o exame, foi tranquilo. Um exame que, é claro, ele é invasivo, você é sedado, né? Tem todo o procedimento. Mas é um exame preciso, como o doutor Anselmo falou. Ali, sim, tem o diagnóstico do que você tem realmente, né? Então, para mim, foi um exame bem tranquilo. O resultado saiu logo 3, 4 dias depois. Eu já estava com o resultado na mão. Aí, sim, começa o outro processo. Tá ótimo. Importante dizer aqui também, a gente reforçar, porque sempre o paciente fica na dúvida em relação a exames de imagem, né? Sempre há aquela esperança que o ultrassom ou algum outro exame vá substituir o exame do toque. Então, para deixar bem claro que a gente tem caminhado muito mesmo em relação a exames de imagem para a próstata. Isso se deve principalmente à ressonância de próstata, né? A ressonância multiparamétrica de próstata, né? É um exame que tem nos auxiliado cada vez mais, tanto no diagnóstico e no tratamento, programação, enfim, estadiamento da doença. Mas quando a gente fala em rastreio, ainda não é factível fazer, porque é um exame demorado, é um exame dispendioso. A gente não tem indicação de fazer isso como rastreio para substituir um exame muito mais simples, que é o exame do toque. Então, só para ficar claro. E o ultrassom não. O ultrassom ele não serve nem para rastreio, nem para diagnóstico, nem para estadiamento, para nada. Porque ele ajuda, claro, durante a biópsia de próstata. É um exame usado para a gente poder guiar a biópsia, poder tirar os fragmentos na ordem correta, na topografia correta da próstata. Já temos mais algumas perguntas. Claro, pode. Uma delas é: a população homossexual masculina precisa se antecipar com relação aos exames preventivos? Existe algum risco maior para a população? Tá, pergunta muito interessante essa daí. E a resposta é não. O próprio orientação sexual do paciente, ou, enfim, a prática sexual, não tem nenhum trabalho, nenhuma evidência científica de que essa população tem um risco aumentado de desenvolver o câncer de próstata. É só lembrar que independente da orientação sexual do paciente, ele deve acompanhar também com o seu urologista, né? Independente de tudo isso. Mesmo a gente tem alguns pacientes que são, às vezes, transexuais, fazem cirurgia para modificação do sexo também. Esses pacientes, ainda assim, eles continuam tendo a próstata. Isso é importante também, continuar fazendo esse segmento, porque o risco continua o mesmo. Legal. Outra pergunta que já temos também é se o tabagismo e alcoolismo interferem no resultado do exame de PSA. E eu já também faço outra pergunta: eles são fatores de risco também para o câncer de próstata? Tá. Em relação aos fatores de risco, Gustavo, nós temos 3 fatores de risco que são preponderantes. E, infelizmente, eles não são modificáveis. O primeiro deles é a idade. A gente sabe que quanto mais idoso o paciente, maior o risco de se ter o câncer de próstata. Até uma certa idade, depois dos 75, 80 anos, esse risco diminui. Mas entre 60 e 75 anos, nós estamos no pico desse risco, tá? Segundo, pacientes de raça negra, afrodescendentes, tem também fator de risco mais elevado, e pacientes com histórico familiar, né? Pai com câncer de próstata, irmão com câncer de próstata, e esses 3 a gente não consegue modificar. Entretanto, a gente tem outros fatores de risco que também colaboram ou contribuem para o desenvolvimento do câncer de próstata e não somente, né? Para outros tipos de câncer também. E aí a gente pode citar, assim, o tabagismo, que é um grande vilão dentro da urologia, principalmente bexiga, né? Mas, claro, outros tumores também de orofaringe, tumores de pulmão, cólon, enfim. E o alcoolismo é a mesma coisa, tá? Então é importante correlacionar isso daí. Em relação ao exame, não existe tanta relação. O paciente não precisa
ficar 3 a 4 dias sem fumar para poder colher o exame de PSA. Isso daí não vai alterar tanto. Mesma coisa a bebida. Certo. Queria só agradecer a participação de todos. Estamos com 85 participantes. Muito obrigado mesmo. Continue mandando perguntas, esclarecendo dúvidas. Vamos romper as barreiras e ajudar os familiares. Tem muitas mulheres nos acompanhando que precisam auxiliar com os pais, tios, esposos. Tirem as suas dúvidas para auxiliar e levar informação para cá. Ótimo. Gustavo, então, no segundo momento, a gente já discutiu bem aí como é que faz rastreio, diagnóstico. Sintomas é uma coisa importante que o Sr. João Bosco citou, ele não sentia absolutamente nada quando ele foi diagnosticado. E aqui eu faço um adendo que serve não somente para os pacientes, até para muitos médicos, em relação aos sintomas, né? A gente sabe que na próstata a gente tem majoritariamente 2 doenças que acometem. Uma é o câncer de próstata e a outra é a hiperplasia prostática benigna, que são inchaço da próstata. Não tem a ver com câncer esse inchaço, ele não aumenta o risco de câncer, não desenvolve câncer, nada. Mas esse inchaço, ele sim pode desenvolver sintomas muito mais precocemente, né? E os sintomas são aqueles típicos que a gente já ouve falar. O jato urinário do homem começa a ficar fraco, o homem começa a levantar várias vezes à noite para ir ao banheiro, dá aquela sensação após ter urinado que ainda tem urina sobrando na bexiga. Então, isso até pode estar relacionado, sim, ao câncer de próstata, em estágios mais avançados, mas o mais comum é que isso esteja relacionado ao inchaço benigno da próstata. Mas todos os homens que apresentam esses sintomas, eles precisam passar por essa avaliação especializada da urologia. Tá bom? E dando sequência, então, agora eu queria saber na fase do diagnóstico mesmo, João Bosco. É claro que a gente imagina que seja um choque mesmo, um baque muito grande, esse diagnóstico, é algo totalmente inesperado, e que, querendo ou não, isso muda, é um divisor de águas na vida de qualquer paciente, de qualquer homem que passa por isso. Eu queria saber como é que o senhor recebeu essa notícia, como é que foi essa aceitação do problema, e número 2, como o Gustavo falou muito bem, como é que foi a questão do apoio familiar. Isso daí é muito importante, a gente sabe que uma estrutura familiar, principalmente a esposa, a família, é fundamental. Como é que foi essa acolhida na sua percepção e na sua experiência? Muito bem. Então, tendo o diagnóstico, aí vem a baque, né? Aquele baque emocional que dá, porque é realmente um susto, né? E aí vem, vocês manifestaram bem, a importância, principalmente da esposa, os filhos, tudo, mas esposa sendo ali companheira e participando junto, a coisa fica muito mais fácil, né? Muito, mas muito mais fácil. Então foi isso que aconteceu. Eu voltei ao médico e aí ele me orientou a fazer a cirurgia, né? Então aí foi todo o labor e eu procurei então o Dr. Anselmo para fazer essa cirurgia que estava começando por aqui, né, no Centro-Oeste, a cirurgia de robótica. Então, eu posso dizer que isso foi rápido, porque diagnosticado em novembro, procurei o Dr. Anselmo no começo de dezembro, marcamos a cirurgia para fevereiro, e isso aí é ponto fundamental, sabe? Não adianta postergar. Eu penso assim, quanto mais rápido fizer, melhor é. Foi a minha experiência, porque, olha, eu fiz a cirurgia, foi um sucesso a minha cirurgia, sabe? Então, mas vem todo aquele preparo dos médicos, né, da incontinência urinária. Eu posso dizer que eu não tive, né? Posso falar da parte sexual, essa demora mais um pouquinho, vai retomando, né? Essa tem todo um processo, mas vai acontecendo, isso aí, a companheira é fundamental, né? Essa parceria da companheira. Então, hoje, eu estou, pode dizer, o doutor Anselmo, é bom falar com o doente? Não, é bom falar com o paciente, porque doente eu não estou mais, né? Não estou mais. Estou tudo normal hoje, minha vida está
normal e tranquilo, isso que é fundamental. Tenho feito o acompanhamento, tudo direitinho, e normal, sem nenhum problema. João Bosco, uma coisa muito importante que o senhor citou, que eu acho que vale a pena a gente frisar e reafirmar aqui, é esse ponto do diagnóstico. Muitas vezes, claro, é um choque para todo mundo que recebe esse diagnóstico, seja câncer de próstata ou qualquer outro tumor maligno, né? É algo não esperado, obviamente, e muitas vezes o que a gente vê em alguns pacientes é uma paralisação diante do problema. Então, às vezes, esse choque é tão grande, tem a fase de não aceitação, de rejeição do problema, de negação, e depois vem essa aceitação e, de fato, a gente começa a encarar o problema. O Gustavo também deve enfrentar muito isso daí na parte oncológica dele. Mas chamar atenção aí para a atitude, a gente tem que dar esse intervalo para o paciente, a gente tem que dar esse tempo para o paciente, mas ao mesmo tempo, né, Gustavo, a gente precisa ser um pouco firme nessa tomada de decisão, porque às vezes postergar pode agravar um problema que de mais fácil resolução em fases iniciais. Então, isso daí é muito, muito interessante o que o senhor falou, principalmente em relação ao câncer de próstata, que a gente sabe que quando a doença está localizada, a chance da gente curar esse paciente é maior que 90% das vezes, em muitos casos. Então, são números realmente muito impressionantes. Quando a gente fala de uma doença maligna, a gente oferecer um tratamento ao paciente que é maior do que 90% da chance de cura, é algo realmente muito, muito relevante, né? Isso não pode ser menosprezado de forma alguma. Nós já temos mais algumas perguntas, já aproveitando o gancho do tratamento também, então. O Jonathan Silva pergunta qual é o tratamento indicado para o câncer de próstata detectado precocemente? E quais são os tipos de tratamentos possíveis nos diagnósticos tardios? E já aproveito também um comentário da Rosângela Lopes, que parabeniza todos os homens que se cuidam. Muito importante. Obrigado, Jonathan, pela participação. Importantíssima a sua pergunta e vem num momento muito bom aqui da live. A gente está justamente falando sobre isso. Então é o seguinte, em relação ao câncer de próstata, toda vez que a gente faz o diagnóstico, antes de tratar esse paciente, o próximo passo é estadiar essa doença. É saber como que essa doença se encontra, né? Se ela está só na próstata, que é o que a gente chama de doença local, se ela está começando a sair da próstata, pegar órgãos adjacentes, estruturas ali próximas à próstata, que é uma doença localmente avançada, ou se é uma doença metastática, que é uma doença que já está para fora da próstata. Independente do estadio que a gente pegue, isso tem tratamento. Quando a gente fala em doença local ou localmente avançada, isso tem cura. Doença metastática, apesar de não ser curável, a medicina, a urologia evoluiu muito nos últimos 5 anos, a gente consegue dar um tratamento com muita qualidade de vida também para esses doentes. Em relação à doença local, a gente hoje tem basicamente 3 tipos de tratamento que são os principais, digamos assim. O primeiro deles a gente chama de vigilância ativa, é um acompanhamento. A primeira coisa para a gente entender isso é que nem todo câncer de próstata ele é igual, ele tem a mesma agressividade. O espectro da doença é muito amplo. Então, dentro do câncer de próstata, a gente tem alguns tumores que são muito indolentes, muito pouco agressivos, ao passo que no outro extremo, a gente tem doenças, alguns tipos de tumor que são extremamente agressivos. Então, isso é muito importante a gente saber antes, a gente sabe através da biópsia, PSA, exame de toque, enfim. A gente consegue ter uma boa margem de segurança com relação a isso. A vigilância é basicamente acompanhar esse paciente, segui-lo, sem nenhum tratamento ativo, e ver a evolução disso. A princípio é um pouco estranho a gente receber essa informação, doutor, os pacientes assustam, doutor, eu estou com um tumor, é maligno, e o senhor está falando que a gente não vai tratar, que a gente vai acompanhar? Sim, muitas vezes sim, a gente consegue fazer isso justamente porque o tratamento ele pode trazer algumas sequelas para o homem. E alguns tipos de tumor que são muito indolentes, esses tumores acompanham o homem pela vida inteira sem causar maiores transtornos a ele. Então é possível a gente fazer esse acompanhamento. O paciente vai ser acompanhado de perto, com exames sequenciais a cada 6 meses, e qualquer indício de que o tumor está mudando de agressividade, a gente parte do tratamento ativo. Então isso é totalmente plausível e factível de ser feito. Tá? Nos casos mais agressivos, a gente tem que partir sim para um tratamento ativo. E, basicamente, hoje, a gente conta com a radioterapia, que é feita na próstata, né? Que é uma máquina através da qual o paciente entra, são emitidos radiação ionizante para poder destruir o tecido prostático e, consequentemente, o tumor que se encontra nele.
E no outro extremo é a cirurgia, né? A cirurgia para retirada da próstata, que é a prostatectomia radical. Essa cirurgia hoje a gente tira toda a próstata junto com as vesículas seminais. E basicamente a gente pode fazer ela de 3 formas hoje em dia. Por via aberta, né? A gente faz um corte no abdômen e faz essa remoção do órgão. E o que tem ganhado cada vez mais espaço são as formas minimamente invasivas, que é a cirurgia laparoscópica e mais atualmente, que tem sido feita cada vez mais, é a cirurgia robótica, né? Que é a gente não deixa de ser uma cirurgia laparoscópica, mas a gente opera através de uma plataforma robótica. Essa plataforma robótica não quer dizer que o robô opere o paciente sozinho, que é outra dúvida dos pacientes, né? Isso ainda não acontece, é totalmente cirurgião dependente, o instrumento, mas isso tem otimizado os resultados, principalmente funcionais da nossa cirurgia. A gente tem conseguido cada vez mais diminuir as sequelas desses pacientes, promover uma recuperação tanto da parte urinária quanto da parte sexual mais precoce. Isso tem contribuído muito para os pacientes. Sem falar que o paciente fica menos tempo internado, ele usa menos tempo de sonda, o risco de sangramento é menor, então a gente tem caminhado nesse sentido também. Com relação ao tumor localmente avançado, que o Jonathan também perguntou, em geral, quando ele começa a invadir estruturas adjacentes, o tratamento padrão hoje seria associar radioterapia com hormonioterapia. Em casos metastáticos, nesses mais avançados, a gente faz o tratamento com a hormonioterapia, que é basicamente suprimir a testosterona masculina. Eu costumo brincar e explicar para os pacientes que a testosterona ela está para o câncer de próstata, assim como a gasolina está para o fogo. Então, se você pega uma labareda e joga gasolina, o fogo aumenta. Mesma coisa com câncer de próstata. Se a testosterona estiver alta, a tendência desse tumor é crescer mais. Se a gente corta a gasolina, a testosterona, o fogo apaga, o tumor dá uma aliviada. A analogia seria mais ou menos essa. Em casos metastáticos, com doença óssea, a gente faz toda uma avaliação, mas a gente complementa esse tratamento, além da hormonioterapia, esse bloqueio hormonal, a gente associa ainda quimioterápicos ou até novos antiandrogênicos, são novas drogas que estão chegando cada vez com mais força no mercado. Nós temos 2 comentários, mais algumas perguntas. A Ana Carolina Queiroz agradece as dicas, a Carol. E a Tânia Milhomem até comentou que foi muito bom o relato do Sr. João Bosco, que esse relato tem que ser levado adiante devido a vários pacientes que postergam a cirurgia devido a um receio de ficar com impotência sexual. Então, foi excelente esse relato do Sr. João. A Tânia gerou esse comentário para nós. E uma das perguntas, que é até uma pergunta até recorrente, já me perguntaram também no consultório. A utilização de medicamentos como finasterida para calvície pode ter alguma complicação posterior e algum fator de risco para o câncer de próstata? Tá. Essa pergunta ela é muito interessante, ela já foi amplamente estudada e amplamente discutida entre urologistas. A resposta é não. A finasterida hoje a gente sabe com números de estudos de forma convicta que ela não atrapalha o câncer de próstata. Anteriormente a gente ficou com certo receio se isso ajudava a desenvolver mais precocemente ou se apareceriam casos mais graves, né? Quem usa a finasterida a longo prazo. Mas isso não é verdade, a finasterida não tem interferência nenhuma. O que a gente precisa chamar atenção é só que o paciente que faz uso da finasterida, esse PSA desse paciente, ele em geral é reduzido pela metade. Então, só o médico que for avaliá-lo, ele tem que dar esse desconto. Nós suponhamos que o paciente tem um PSA de 2 ou 3 e faz uso de finasterida há mais de 6 meses. Então, a verdade é que esse PSA do paciente deve girar em torno de 4 ou 6, é o dobro do que está relatado ali no exame. Então, é só um fator a mais para ser levado em consideração na hora de fazer esse rastreio. Rodrigo também tem outra pergunta. Após o tratamento, seja pelo câncer de próstata ou pelo inchaço, hiperplasia prostática, que o Dr. Anselmo comentou, há modificações na ereção e desempenho sexual? E como poderia ser minimizado? Eu estou complementando. Tá. Rodrigo, é muito comum essa pergunta sua, muito frequente no consultório e muito importante a gente esclarecer. O tratamento para o inchaço, a hiperplasia benigna, é totalmente diferente do tratamento para o câncer de próstata, que é maligno, tá? Então, é muito comum essa dúvida, esse receio. Lembrando que eu gosto aqui de comparar a próstata a uma mexerica, né? Então, a gente tem a casca e tem os gomos. O câncer de próstata, geralmente, 95% das vezes, acomete a casca da mexerica, a casca do órgão da próstata. Ao passo que o inchaço benigno, a hiperplasia benigna, acomete os gomos da mexerica, o interior.
Quando a gente tem um inchaço, uma doença benigna, e precisa ter indicação de fazer cirurgia, em geral a gente trata só o miolo da próstata, a gente só tira aquele excesso de tecido dentro da próstata. Isso pode ser feito de forma endoscópica, pelo próprio canal da urina, ou por cirurgia laparoscópica, ou cirurgia. Claro, um paciente que já tem uma certa idade, depois dos 60, 70 anos, a chance de ter algum problema sexual é maior. Paciente diabético ou hipertenso também, depende muito da potência sexual prévia. Aquele paciente que já tem uma ereção um pouco mais fraca ou mais frágil, ele tende a ter essa maior dificuldade no pós-operatório. Tá? Então, isso é importante pontuar. Como minimizar isso, né? Nesses casos? Tem todo um preparo pré-operatório para a gente tomar essas condutas. No ato cirúrgico, também depende, claro, do tumor do paciente. Tem alguns tumores que dão ali na casca e já invadem esse feixe nervoso do paciente. Nesses casos, a gente não consegue, obviamente, preservar esse feixe. Isso precisa ser ressecado, porque não adianta a gente operar e deixar o tumor para trás. Mas no intraoperatório, quando possível, a gente sempre faz uma preservação máxima desses feixes. É aí que a gente tem visto uma evolução na cirurgia, principalmente na cirurgia robótica, onde a visão é ampliada, os movimentos são um pouco mais precisos, a gente consegue preservar de forma melhor. E no pós-operatório também, existem todo uma sequencial de tratamento, parte fisioterapia, parte medicamentosa, para poder tratar isso. E aqui, o principal também que a gente precisa falar é que, independente, caso venha acontecer qualquer problema, seja da parte urinária, seja da parte miccional, sexual, tudo isso tem tratamento também, tá? Então, às vezes o paciente fica com receio e tudo, a gente tem que saber que o câncer ele precisa ser tratado, independente da forma como vai se operar e tudo. E depois, acho que pensar em possíveis sequelas, caso elas venham a ocorrer. Mas a gente tem recurso para tratar esse paciente da forma como for preciso, para ele poder ficar de forma ideal, que seria curado da doença sem nenhuma sequela. Então, a gente tem recurso para isso também. Que não pode deixar, né, doutor Anselmo, é postergar a doença, para ter uma doença metastática, perder qualidade de vida e a outra. Sem dúvida, Gustavo. Isso é claro no consultório. Quanto mais a gente demora, além da gente diminuir a chance de cura, essa doença avança, o tratamento vai ficando cada vez mais penoso para o paciente, mais complexo, né? Então, em vez de fazer um tipo de tratamento, a gente precisa associar tratamentos, e aí, obviamente, as sequelas serão maiores, e a dificuldade no tratamento também vai ser maior. Acho que respondemos também a pergunta do André Lindenberg, com todo esse comentário que você nos teceu brilhantemente. Carla Letícia e Andressa Eterno parabeniza pelas ótimas explicações suas e do seu João Bosco. E temos mais uma pergunta aqui de Marcos Vinícius. Gostaria de saber se é possível câncer de próstata antes dos 40 anos. Tá, essa pergunta é muito interessante também. Como eu falei inicialmente, o câncer de próstata é uma doença mais do idoso, tá? Principalmente entre 60 e 75 anos é o pico de incidência. O que nós temos visto, infelizmente, é um aumento no número de casos de pacientes cada vez mais jovens, tá? Então, é possível? É possível, mas é muito pouco provável, tá? Antes dos 40 anos, eu tenho paciente operado com 45 anos, paciente jovem, 43 anos, que realmente desenvolveu essa doença. É pouco provável numa população comum. Existem alguns casos de que o paciente tem alguma síndrome genética, e aí, só para citar, são alterações nos genes mesmo, que predispõem a um diagnóstico mais precoce no tumor. Então, aqui a gente sempre pergunta para o paciente, apesar de, à primeira vista, não ter nada a ver, mas paciente que tem histórico familiar amplo, de mãe com câncer de mama, ovário, avó, histórico familiar, o mesmo pai com câncer de próstata, ele pode sim ter uma alteração no gene, o mais comum chama BRCA2, é o gene mais comum. É minoria dos tumores, tá? Menos de 10% dos casos, mas isso pode acontecer, e nesses casos sim,
a chance é maior de acometer pacientes de idade mais precoce, às vezes até com menos de 40 anos. Mas é exceção, não é a regra. Jonathan Silva ainda tem mais uma dúvida. O aumento do tamanho da glândula prostática é um sinal de câncer de próstata? Eu já aproveito para fazer mais uma complementação, também perguntar. Eu posso ter câncer de próstata com PSA normal? Ótimo, essa é minha. Ótima pergunta. Ótimo, Gustavo. Vamos lá. Então, o aumento da próstata, não está relacionado com câncer, tá? Não tem absolutamente nenhuma relação. O aumento, ele é benigno, é um inchaço da próstata, isso é benigno, não tem nada a ver com malignidade. Quem tem uma próstata inchada ou aumentada não tem um risco maior de desenvolver a doença, nem quer dizer que ele tem o câncer. Agora, é importante lembrar que as doenças podem coexistir. A gente pode ter duas doenças ao mesmo tempo no mesmo órgão, que é a próstata. Então, o paciente pode sim ter um inchaço da próstata e também ter um câncer de próstata, tá? Mas não significa que uma seja fator de risco para a outra. Com relação à outra pergunta do PSA, ela é fundamental essa pergunta, e é justamente porque a gente fala do toque, né, lá no rastreio. A gente pode sim ter câncer de próstata com PSA não elevado. Não é o mais frequente de novo, mas pode acontecer. Geralmente, o subtipo mais comum de câncer de próstata é o adenocarcinoma acinário usual, né? Esse é o tipo mais comum, e esse sim eleva o PSA. Corresponde a 95% dos casos, mas a gente tem 5% que são outros tumores, né? Enfim, são tumores mesenquimais ou tumores de estroma prostático, e esses tumores eles não elevam o PSA. Então isso pode acontecer. E ainda dentro desses 95%, com adenocarcinoma, que é o mais comum da próstata, em casos de tumor muito agressivo, que é o que eu falei antes, tumores que são extremamente agressivos, esses tumores às vezes também não elevam o PSA. Então, por isso que a gente sabe que em torno de 20%, 25% dos tumores, eles são diagnosticados pelo toque, né? Muitas vezes não tem uma elevação ou não tem uma elevação expressiva do PSA. Por isso a importância de associar os dois métodos, o toque junto com o PSA. Temos uma pergunta do Iago Silva, que ele já viu a informação nas redes sociais que o tamanho do dedo indicador pode revelar risco de câncer de próstata. Isso é verdade? Tá, não é verdade. Esse é mito. Esse é mito, fake news, não tem relação nenhuma o tamanho do dedo indicador do paciente com o risco de ter câncer de próstata. Só reforçando, os fatores de risco são a idade do paciente, o histórico familiar, se ele é afrodescendente, ou alguns hábitos de vida ruins, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, obesidade. Esses sim são fatores de risco para a doença. E aí já tinha em seguida a pergunta do Lion, se quem tem predisposição a pólipos intestinais juvenis teria um risco maior de câncer de próstata. Tá, essa é uma pergunta também interessante. A polipose juvenil, adenomatose juvenil, também ela pode estar relacionada a síndromes genéticas, alterações genéticas, né? Não é a alteração, a mutação genética mais comum do câncer de próstata, e precisaria ver se ele tem essa mutação genética familiar ou não. Apesar de que, assim, é algo que precisaria ser investigado mais a fundo por geneticista, às vezes, para ver se tem essa correlação ou não genética. Não a doença em si, mas às vezes um gene alterado que pode predispor uma e outra doença. Sr. João Bosco, temos duas perguntas para o senhor. A primeira seria se o senhor cogitou a hipótese de não fazer a cirurgia por medo e como foi a recuperação do senhor no pós-cirúrgico. Você pode repetir a primeira, por favor, Gustavo? A primeira pergunta. Isso, a primeira seria se o senhor cogitou não realizar a cirurgia por medo. E a segunda da sua recuperação no pós-cirúrgico. Como foi? Certo. Esse aspecto de não fazer a cirurgia passa pela mente. Isso é fato. Agora, um fato importante que eu já mencionei é um bom profissional. Ele te orientar, ele te dá segurança. Então, quando eu comecei a fazer esse processo de fazer a cirurgia, a gente vai adquirindo confiança no médico que está te atendendo, né? E foi muito tranquilo, muito tranquilo. Quanto à recuperação, então, olha, eu fiz a cirurgia, numa sexta-feira, eu internei 1h da tarde. É claro que eu preparei, me passaram a preparação antes.
Comecei a cirurgia 1h da tarde, de uma sexta-feira. Quando foi sábado à tarde, eu já estava indo para minha casa. Tá entendendo? O único inconveniente é que você fica com uma sonda por 10 dias, mas isso é o de menos, sabe? A minha recuperação foi maravilhosa, sabe? Nem, nada, olha, depois de 21 meses, eu já estava indo para a fazenda, sabe? Eu já tive a minha vida. Incontinência urinária, eu saí do hospital, eu fui tirar a sonda no consultório do Dr. Anselmo, saí de lá com fralda. Cheguei em casa, não usei mais fralda. Não precisou. Então a recuperação foi muito boa. Muito bom, né, Gustavo? Mas com esse relato, não, isso é extremamente reconfortante. E esse relato do senhor é importantíssimo, que talvez nós estamos agora com 92 participantes, com certeza alguém pode estar passando por isso, ou tem algum familiar que possa levar essa informação e o quão benéfico é. Ainda mais com o advento da cirurgia robótica que o Dr. Anselmo faz. Então, a gente ficava emocionado mesmo com o relato do senhor e o quanto isso pode alcançar mais pessoas. Porque nós falamos, tecnicamente, então, o Dr. Anselmo é excelente, mas o relato do senhor é o que vai ganhar mais a casa das pessoas mesmo. Gustavo, é importante o depoimento do Sr. João Bosco, porque a cirurgia de próstata, ela realmente traz um medo muito grande. E é totalmente natural e compreensível. A gente começou a operar a próstata em torno de 1950, foram as primeiras cirurgias. Inicialmente era catastrófico, assim. Eram cirurgias que sangravam litros e litros, muitos pacientes iam a óbito durante a cirurgia. Então isso deixa um paradigma cultural até muito forte na sociedade, muito grande, né? Demora até a gente quebrar isso. E ainda bem, a medicina tem evoluído e a gente tem conseguido resultados cada vez melhores. A gente espera que no futuro ainda melhores, né? Para poder tratar esses pacientes e devolver qualidade de vida, confiança, enfim, que são muitos os projetos, principalmente nessa idade que o homem está chegando na plenitude aí da sua vida e de realizações pessoais. Sim. E que tem que ter qualidade de vida, né? Então, é isso que a gente está aqui para promover. O Rodrigo está elogiando bastante a sua aula e orientação e agradecendo o grande profissional que você é, doutor Anselmo. Então, obrigado. Pelo relato do seu João Bosco, a gente não resta dúvida. E Tânia Milhom me pergunta, o tratamento medicamentoso tem boa eficácia na redução do aumento da próstata? E geralmente por quanto tempo? Tânia, o tratamento medicamentoso, em geral, a gente passa, justamente como você falou, para a doença benigna da próstata, né, que é o inchaço, a hiperplasia benigna. Tem, sim, uma ótima eficácia, tá? Tem alguns casos que a gente chega a reduzir o tamanho da próstata em 30%, que é um número realmente relevante, mas o mais importante é se o paciente melhora ou não dos sintomas, né, que é o jato fraco, o esforço para fazer xixi, levantar várias vezes à noite ou não. Em geral, o tratamento, ele é por tempo indeterminado, ele é uso contínuo da medicação. Então, eu comparo aí com a pressão alta, por exemplo. O paciente que tem pressão alta, ele toma os medicamentos da pressão, essa pressão controla, mas não cura a pressão. Se o paciente suspender a medicação, em geral, essa pressão volta a subir. A mesma coisa é no tratamento do inchaço benigno da próstata. A gente começa com as medicações elas relaxam a próstata, o paciente urina melhor, muitas vezes a próstata até diminui de tamanho. Porém, se essa medicação for interrompida, os sintomas tendem a voltar. Então, é recomendável o uso contínuo da medicação nesses casos. Temos mais uma pergunta do Jonathan. Quais as novidades no combate ao câncer de próstata? Jonathan, acho que do ponto de vista cirúrgico, a principal novidade, que já nem é tanta novidade assim, mas seria a cirurgia robótica mesmo, o advento dela. A gente sabe que a cirurgia esse ano está completando 20 anos já, né? Desde 2000 são realizadas cirurgias robóticas. No Brasil, isso demorou um pouquinho mais para chegar, em torno de 2012, mas se fala de uma tecnologia que já está praticamente 20 anos no mercado, nem pode ser considerado assim
tão inovador, mas não deixa de ser também, pelo acesso ainda é um pouco restrito, a gente não consegue oferecer a quantidade de paciente que a gente gostaria, mas não deixa de ser essa inovação. E do ponto de vista clínico até, eu acho que o que ganhou muito, muito destaque, principalmente nos últimos 4 ou 5 anos, foi o tratamento justamente do câncer de próstata metastático. Antigamente, isso eu estou falando de 30 anos atrás, você dá um diagnóstico ao paciente de que ele está com câncer de próstata, e esse câncer está metastático, saiu para fora da próstata e acomete outros órgãos, era praticamente dar um atestado de óbito para o doente. Isso mudou muito, 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 muito. Graças a Deus. Isso evoluiu demais. O tratamento clínico medicamentoso melhorou muito. Nos últimos 4 ou 5 anos, a gente teve um boom de medicações novas que cada vez mais estão sendo descobertas, muita pesquisa clínica em cima disso, e os resultados são muito promissores, ao passo que hoje o câncer de próstata está sendo praticamente conduzido como uma doença crônica, mesmo em casos metastáticos. A gente consegue dar muita qualidade de vida e anos de vida para esse paciente. Claro, sempre acompanhado, sempre com medicação, mas está cada vez melhor isso daí. Então, eu deixo o destaque aí justamente para o câncer de próstata metastático. A gente evoluiu de forma incrível nos últimos anos. Surpreendente. Carla Letícia, temos mais uma pergunta. Ela fala sobre a incontinência urinária. É necessário um tratamento medicamentoso? Então, é Ana Letícia, né? Perdi o começo. Carla Letícia. Carla Letícia. Carla, a questão da incontinência urinária, pós-cirurgia de prostatectomia radical, em geral, a maioria das vezes ela é transitória. Então, o paciente começa, depois que ele tira a sonda, ele pode ficar perdendo a urina, tendo que usar fralda algum tempo. O Sr. João Pusca relatou que ele saiu rapidamente da fralda, não é a realidade para todos os pacientes, precisa ficar claro. Tem pacientes que ficam aí 2 meses, ou 6 meses, ou até 1 ano com a fralda, tá? Existem alguns tratamentos para isso. Inicialmente, o que é mais eficaz seriam tratamentos fisioterápicos, e aí entra aquela ajuda multidisciplinar, né, que a gente, na medicina, cada vez mais conta com a ajuda de outras profissões. A gente, aproveitando só para destacar isso também, ninguém cuida de saúde sozinho, o médico não cuida sozinho, a gente depende demais de enfermeiros, técnicos, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, a equipe é muito grande. E aí o fisioterapeuta ajuda a gente muito, fazer um treinamento de musculatura de assoalho pélvico. Tem algumas medidas comportamentais que ajudam, que eu posso citar para você, evitar alimentos que são muito irritativos para a bexiga, por exemplo, café, né? Cafeína, refrigerantes que têm cafeína, ou mesmo alguns condimentos, como pimenta, ou comidas condimentadas, e chocolate também irrita um pouco. Então, são todas medidas clínicas. Do ponto de vista medicamentoso, a gente tem muito pouco medicamento que seja de fato eficaz nessa incontinência de esforço, né? Existe um tipo de incontinência urinária, que é aquela de urgência, que é diferente dessa do paciente que faz cirurgia da próstata. Essa sim, a gente tem algumas medicações que são muito eficazes. Mas no caso da incontinência pós-prostatectomia, não. Em casos mais graves, que o paciente mesmo após 1 ano continua perdendo muita urina, tendo que usar várias fraldas ao dia, a gente partiria para um tratamento cirúrgico. Esse sim mais eficaz. E aí, essa cirurgia pode oscilar entre um sling, como se fosse uma telinha, uma redinha que a gente coloca embaixo do canal do xixi, a uretra, para poder segurar esse xixi. Em casos mais graves, o esfíncter artificial. É um anelzinho que a gente coloca ao redor dessa uretra para poder comprimir e segurar essa urina. Boa explicação. E a última pergunta de Tiago Pereira: doutor, minha família tem vários casos de câncer da mãe, avó e tias. Tenho 34 anos, devo me preocupar em quantos anos devo iniciar para realizar o exame? Tiago, isso que você citou, eu acho que eu precisaria saber primeiro qual tipo de tumor que está tendo aí na avó, na tia, na mãe. Se forem tumores de mama e ovário, geralmente o de mama, principalmente, são os mais comuns das mulheres, vale a pena procurar ajuda a um geneticista para fazer essa avaliação genética na sua família. Porque se for constatado que há alguma alteração genética, principalmente no gene chamado BRCA2, que é o mais comum, e você tiver dado essa mutação, aí sim a gente precisa começar o seu rastreio a partir dos 40 anos de idade. Então existe essa recomendação, foi até bem atual, saiu esse ano essa recomendação pela Sociedade Europeia de Urologia.
pacientes ou familiares que têm síndrome genética, mutação genética, principalmente nesses genes que eu citei, eles devem adiantar o rastreio não nos 50, não nos 45, mas aos 40 anos de idade. Então, isso aí vai ser muito importante, a gente saber esse perfil genético antes da gente poder te orientar quanto ao melhor horário de iniciar esse rastreio. E gostaria de ressaltar que nós tivemos mais de 100 participantes nas bases do Zoom, Facebook e YouTube. Então, ficamos bem felizes com o alcance que tivemos com essa live. Estamos encaminhando agora para o fim. Gostaria da mensagem final do Sr. João Bosco e do Dr. Anselmo. Eu quero agradecer a oportunidade e manifestar a minha gratidão ao Dr. Anselmo e também ao Dr. Fernando Ferro, que me acompanhou nessa fase, nesses 10 anos desse diagnóstico. E dizer que a gente se emociona, mas pela alegria de ter superado a doença. Muito agradecido. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Hospital Orion, pela oportunidade. Prazer conhecer o senhor, João Bosco. Nós que agradecemos. Foi muito, muito, muito bom mesmo a sua participação, a sua contribuição. Tenho certeza que vai mudar muito a opinião de várias pessoas e vai levar a informação para dentro dos lares. Doutor Anselmo, fique à vontade. Também queria agradecer ao Hospital Orion, parabenizar de novo pela iniciativa, agradecer ao hospital e a você, Gustavo, pelo convite. Foi uma oportunidade ímpar mesmo esse bate-papo. Agradecer ao Sr. João Bosco, que sem dúvida abrilhantou ainda mais essa discussão. Acho que esse relato é de quem vivenciou isso, não tem nada melhor, né? Acho que ninguém fala com mais propriedade do que quem viveu, passou por todo esse processo. Então, acho que isso é fundamental. Como mensagem final, eu gostaria de, só para reforçar esse alerta do Novembro Azul, aos homens, é fundamental a gente cuidar. Acho que a saúde é o nosso bem mais valioso, é a partir disso que a gente consegue desenvolver todo o resto, né? A gente, com uma saúde em dia e tudo estando tranquilo, a gente consegue desenvolver todos os nossos projetos e todas as nossas ambições pessoais, profissionais, espirituais, enfim, tudo. Então, precisamos cuidar disso. E uma mensagem especial que eu queria deixar é para as mulheres, né? Então, a vocês que estão acompanhando a gente, lembrar vocês dessa importância que vocês têm nas nossas vidas. Vocês, mulheres, vocês, filhas, mães, esposas, vocês são fundamentais, vocês são muito importantes. Eu recebo muitos pacientes no consultório que vieram por conta da esposa, enfim, ela que agendou a consulta, ela que tomou a iniciativa. Não deixem de cuidar de quem vocês amam, de quem vocês gostam, porque às vezes nós homens somos um pouco teimosos e é preciso também de um empurrãozinho para poder agir. Então, sem falar nessa prevenção é importante, sem falar no suporte emocional, apoio e tudo. No caso do diagnóstico, é uma base forte e firme que a gente pode contar sempre. E a gente tem sempre a agradecer a você. Sem dúvida. Mais uma vez eu agradeço ao Hospital Orion e todo o time envolvido. Por trás de uma live desse porte, existe um grande time de excelência que nos proporciona esse momento. E como mensagem final, a própria frase diz: cuidar da saúde é coisa de homem, sem sombra de dúvida. E enfatizo também a questão de que existem outras doenças, além do câncer de próstata, que precisamos ter atenção e faça o seu acompanhamento de rotina com o médico de confiança, para hipertensão, diabetes, enfim, dependendo do risco familiar que você também tem. Não deixe de procurar ajuda, estamos à disposição para o que precisarem e muito obrigado e até a nossa próxima live, pessoal. Abraço. E muito obrigado, Anselmo e Sr. João Bosco, pela oportunidade de compartilhar experiências aqui. Obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço, obrigado.